seguir então agora com a palestra Novos Mundos, Novos Tempos, Outros Ventos. O palestrante, doutor em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, em Portugal, mestre em Educação, especialista em Criatividade e em Tecnologias Aplicadas na Educação, psicopedagogo e autor de vários livros. É diretor do Instituto CRIAR, em Porto Alegre, uma empresa de desenvolvimento de metodologias de ensino e design instrucional, treinamentos e capacitações. Dedica-se principalmente à abordagem dos processos de ensino-aprendizagem, aprendizagem lúdica, jogos e dinâmicas na educação, criatividade, redes de aprendizagem, educação à distância, tecnologias e informática aplicadas na educação, mídia e imagem na aprendizagem, educação cooperativa, motivação e trabalho em equipe. Senhoras e senhores, o conferencista que teremos agora é o Dr. Max Hettinger. Não, olha, eu estava aqui preparado, olha que eu cheguei cedo, mas eu ouvi o boa tarde de vocês e fiquei preocupado. Sabe aquele dia que a gente chega na escola e dá tudo errado? Que a gente vai abrir a porta e quebra a chave, sabe? Vai abrir o caderno de chamada, vai fazer a chamada com os alunos e rasga aquela folha com a frequência do mês inteiro. Quem é que tem na sua escola educação infantil? Levanta a mão, quem trabalha com... Ah, maravilha. As professoras prepararam aquela bandeja, sabe, com tintas, para fazer pintura. E tropeça, e derruba tinta naquela criança que mais chora. Sabe aquele dia que a gente prefere esquecer? Todo mundo tem dia assim na escola, não é verdade? Afinal, são 200 dias letivos, é muito tempo. Eu ouvi o boa tarde de vocês... E fiquei com esse coração assim. Por quê, Max? Vocês vão entender, o pessoal está entrando, vocês vão compreender. Eu cheguei aqui hoje, vou falar com meu amigo do cinema, eu cheguei aqui hoje que nem aquele jogador que está no banco de reserva. O que é isso, professor Max? Ele precisa treinar mais, precisa se esforçar mais, precisa se preparar mais. O que tu fez? A palestra estava marcada, a minha começava às 4, às 2 eu já estava sentado aqui esperando a minha vez, né? Porque o jogador ruim, se ele não senta rápido, nem no banco ele fica, sabe? Eu já estava lá no banco. Aí começa o jogo, chegam os titulares. Quem são os titulares? Vocês, sem vocês não sai jogo. E aí a bola começa a rolar, e logo vem os capitães, teve discurso, e gente passando bola para o outro, e aí vem o primeiro tempo, a primeira jogada, o Walter faz aqui a sua atividade, dá um sucesso, eu estou ali no banco esperando a minha vez. Intervalo de jogo, para o jogo, vai todo mundo para o intervalo, para o vestiário, vocês trocam de roupa, se preparam, tomam água, e voltam com aquela energia. Começa o segundo tempo. Brasil 0, Alemanha 0, é verdade. É. Nós vamos se recuperar desse trauma, é hoje que nós vamos ganhar. Dunga olha para o banco. O Dunga ninguém merece, né? Mas é o que temos. Olha para o banco e diz, vai Max, eu vou. O locutor me anuncia, até só o Max vai entrar, cadê? Era uma locutora, né? E eu vou. E a torcida me recebe com essa animação. Mas daí não vamos ser loucos, gente. Eu vim para falar hoje sobre aprendizagem, sobre escolas diferentes. Eu vim para falar de futuro. Eu vim para falar em como nós podemos construir um ambiente educativo onde as pessoas queiram estar dentro. Crianças, professores, comunidade. Porque hoje todos estão em crise, não pensam que é só as crianças, não. Né? Nós também sabemos das nossas crises, ou seja, será que existe tudo isso? Eu tenho certeza que existe. E eu vim para falar dessas coisas que eu considero excepcionais para nós educadores, muito caras. Mas para a gente falar disso, nós precisamos estabelecer entre nós, talvez a palavra mais importante para que alguém aprenda com o outro neste século. O
Que palavra é essa, Max? São os livros do conhecimento? Os livros do conhecimento são fundamentais. Porém, o processo de aprendizagem, principalmente nesse século, não começa com os livros, com o conhecimento ou com a tecnologia. O processo de aprendizagem começa com uma coisa anterior. Que coisa é essa? É essa ação que eu queria estabelecer entre nós para que a gente possa aprender juntos. Que ação é essa, professor Max? É chamada de inter-relação. Enquanto eu não consigo estabelecer com o meu aluno uma boa inter-relação, não adianta ter livros lindos, tecnologia, tablets, sei lá o quê. Porque enquanto não existe uma boa inter-relação, o meu coração não está preparado para aquele aluno e o ouvido dele não está preparado para me ouvir. E eu queria, desde o primeiro momento, estabelecer entre nós essa palavra que para mim é o primeiro passo para que alguém aprenda. Essa inter-relação. Que na escola acontece por uma palavra muito mais simples. Quando você gosta, deixa eu perguntar aqui para essas meninas da frente, que quando vocês gostam muito de uma pessoa, não é do marido, da esposa, é sei lá o quê, que hoje em dia vale tudo, né? A gente não pode liberar. Cada um ama quem quiser. Mas, esqueça essas coisas mais, né? Na escola, lá. Quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente diz que essa pessoa é nossa amiga, é isso. Amiga é uma palavra piega, ninguém mais quer saber disso, mas quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente diz que ela é nossa amiga. A amizade, eu sei que é meio piegas, mas a amizade é a palavra que define uma inter-relação perfeita. Dois amigos são solidários, são fraternos, dois amigos dividem, compartilham, se apoiam. Dois amigos até brigam, mas como amigos não se fazem de um segundo, mas cada um conhece a história do outro, por isso a gente é amigo, a gente faz as pazes, porque sabe que às vezes aquela briga tem a ver com a história de cada um de nós. Na escola, às vezes a gente esquece que para alguém aprender comigo, primeiro eu preciso estar próximo, primeiro eu preciso estabelecer essa tal amizade, que os livros chamam de inter-relação, a palavra pura, né? Professor Max, o que nós vamos fazer? Eu queria que a gente começasse essa tarde estabelecendo entre nós o símbolo dessa amizade. Quando dois amigos se encontram em qualquer parte do mundo, qual é a primeira coisa que eles fazem? Se abraçam. Aí num lugar é um beijo, no outro lugar é 2 beijos, tem lugar que é 3 beijos. Aqui é 3 beijos, vocês sabem tudo. Tem lugar que não pode beijo, e tem lugar, por exemplo, a União Soviética, que o beijo é na boca, mesmo homem, é selinho, faz parte da cultura dos amigos. Na Índia, professor, não vou lhe beijar na boca, eu prometo, levanta aqui. Na Índia, sabe como é que dois amigos demonstram amizade no dia a dia? O professor faz assim com a mão, não, com essa mão aqui, ó. Ele junta aqui o dedinho assim, ó, um dedinho no dedinho, e caminha assim, ó. Isso quer dizer que a gente é amigo, lá na Índia, aqui não pega bem. Mas, ó, cada lugar a gente demonstra amizade com um tipo de contato, né? Então eu queria começar a nossa aula valorizando essa inter-relação, que para mim é a grande chave para a gente aprender nesses novos tempos que nós estamos vivendo. Então faz o seguinte, ó. Levanta e dá um abraço do colega da direita, um abraço do colega da esquerda, um abraço do colega de trás e um abraço do colega da frente. 4 abraços. Abraços carinhosos. Isso. Ótimo. Não pouco abraço, não pouco abraço. Se não conhece, apresenta. Abraço ao colega. Ótimo. Isso, agora você conseguiu todo mundo. Maravilha. É só 4 abraços, só 4. A gente aproveita que abraçou e segura na mão do colega do lado. Segura, não é autoajuda, eu prometo. Autoajuda é com o Cune. O Cune que é bom nisso. Segura na mão, segura na mão. Segura na mão do colega do lado. Segura aí. Pega energia com o colega, energia. Não solta, hein? Eu vou voltar a fita e quero ouvir um boa tarde daquele. Sabe aquele boa tarde? Para acordar a vitória, hein? Prepara aí. Boa tarde a todos! Maravilha, palmas para nós, pessoal. Deu até calor. Boa tarde a todos.
É um prazer estar de novo nesse espaço tão importante que reúne a educação do Estado do Espírito Santo. E é um prazer para mim poder estar de novo nesse espaço. Estive aqui em 2012, a última vez. Estava com a perna quebrada até, foi uma ginástica. E fico muito feliz de poder estar de novo compartilhando conhecimento com meus colegas educadores e poder aprender um pouco com essa comunidade do Espírito Santo, que tem feito grandes coisas na educação. Agradeço ao sindicato e a todas as pessoas que estão aí e dedicando o seu tempo para que a gente aprenda mais e mude a educação no Brasil. Para aqueles que não me conhecem, aí eu vou ficar subindo e descendo, eu sou imperativo. Meu nome está no quadro negro, Max Ginter Hettinger. Eu sei, ninguém merece um nome assim. Parece até um espirro quando eu digo rápido. Mas é que eu venho do estado que todo mundo no Espírito Santo ama. Em cada lugar que eu vou, em cada cantinho que eu chego, tem alguém falando sempre do meu estado. Estão falando bem do teu estado, Max? Não. Estão contando piada do meu estado. Porque eu venho lá do Rio Grande do Sul, terra de gaúcho, macho, barbaridade, tchê. Gente, olha, no terceiro milênio nem o gaúcho mais é tão macho, tá? As coisas estão mudando. A diversidade já chegou em toda parte. E lá no Rio Grande do Sul já tem até bombacha cor-de-rosa. A coisa está mudando, tá? E eu venho do Rio Grande, tenho esse nome gozado, porque no Rio Grande do Sul, a gente sabe, estudou isso lá na história do nosso país, o Rio Grande do Sul ele foi colonizado por duas etnias, os alemães e os italianos. Então nós basicamente somos descendentes ou de alemães ou de italianos. Eu, como meus pais eram alemães, botaram esse nome gozado, Max Ginter Hettinger. Né? Max é como um José na Alemanha, um nome muito simples. Porém, mesmo com esse nome alemão, eu sou bem brasileiro, nascido e criado aqui, e como muitos dessa sala, eu acredito como todos dessa sala, eu tenho um compromisso de vida. O meu compromisso de vida é com a palavra educação. Esse ano, que estamos já indo para o fim, passou muito rápido. Não sei se você se lembra, no fim de janeiro, as crianças chegando, né? E está voando, já acabou o ano, né? Praticamente. E a educação tem uma coisa incrível. O que é, Max? O ano vai diminuindo e os problemas vão aumentando. Porque ninguém tem dificuldade de aprendizagem em março, gente. Nunca vi isso, sabe? Os problemas começam, ó, não é verdade? Não tem, faz parte da nossa escola. Às vezes, a gente quando identifica um problema, falta pouco tempo para terminar o ano, a gente por mais que se esforce não consegue atender. Esse é o dilema da educação, né? O tempo, porque cada um aprende de uma forma, em um tempo, e nós temos que administrar todos esses tempos. Tempo dos alunos, tempo dos pais, tempo dos professores, né? É essa a nossa função aqui dentro. Então esse ano, que já estamos aí no finzinho dele, eu estou completando 35 anos em sala de aula. 35 anos que todo dia eu entro numa sala de aula de crianças, jovens ou adultos, como estamos reunidos aqui, com o intuito de ensinar. E quando termina o dia, lá pelas 9, 10 da noite, como muitos daqui dessa sala, quando eu sento lá no meu sofá para avaliar meu dia de trabalho, eu tenho a nítida impressão que eu estou aprendendo muito mais do que eu ensino essas pessoas. E nos últimos 5 anos, isso se ampliou muito. E a partir dessas reflexões, eu tenho tentado, ao longo desses últimos 20 anos principalmente, entender o meu papel como educador nessas transformações. E como nós, educadores de escola, podemos acompanhar um mundo que se transforma tão rápido e que nos propõe novas perspectivas, seja em entendermos ele mesmo, o novo mundo que se representa pelas crianças, pelos jovens que entram todo dia na nossa escola, seja pelos novos tempos que são representados pela cultura circulante em volta da escola, mas seja principalmente pelos novos ventos, que é o que nos pedem professores e alunos para que essa sala de aula continue evoluindo. E eu acho que esse mundo que nós estamos vivendo nos propõe muitos desafios na educação. E por onde eu caminho, tem muito professor que às vezes me pergunta assim, Max, mas é necessário mudar? Se fala tanto em novo, novidade, mudança, não sei o quê, será que é certo isso? Será que nós temos que mudar mesmo? Será que não era melhor voltar para trás? Para que lado nós vamos caminhar? Tem gente que me diz assim, Max, eu estou inseguro, tem tantas opções diferentes, que eu não sei qual é a certa, qual é a melhor. A grande discussão nesse século, antes da gente entender quais são as novas práticas, é a gente entender quais são as novas crenças. O que é isso, professor Max? A educação, nós que estamos aqui dentro, somos movidos a partir de crenças. E eu não estou falando agora da crença religiosa, e sim da crença educacional.
Cada um que está aqui dentro da sala tem uma crença educacional. O que é isso? Acredita num mundo, numa cultura e numa forma de construí-lo. Normalmente, porque somos educadores, as nossas crenças estão associadas a autores, né? Eu quero um mundo assim, mais ou menos baseado no autor tal, né? Etc, etc. Normalmente, eu estou abanando, ela está lá, meu amor, ela está ali, ela está ali. Ela já viu, ela está chegando. O que quer dizer isso, Max? Que nós vivemos num mundo de diferenças. A educação é um mundo de diferenças. Levanta a mão aqui. Eu sei que temos várias escolas. Levanta a mão aí, um representante de cada escola. Quero ver quantas nós temos aqui dentro, diferentes. São quase 200, não é isso? O pessoal da organização quase 200 escolas. São 200 culturas diferentes. Concordam comigo, gente? Sim ou não? Sim. Porém, todos nós trabalhamos com o mesmo fim, não é o mesmo fim? Todos nós queremos educar as pessoas e ajudar elas a viverem no mundo. Porém, nós vivemos em muitas diferenças. Essas diferenças são salutares? Claro que são salutares, porque nós atendemos pessoas diferentes da comunidade. Se nós fôssemos todos iguais, um gostaria da escola e outros nem passariam na frente. Agora, as diferenças também, num mundo complexo como a gente vive, às vezes não nos ajudam a caminhar. Por quê? Porque cada um faz uma coisa diferente e falta a nós alguma unidade. Porque educação é feita de crenças diferentes, mas o que muda o comportamento das pessoas é a unidade. Então, dentro das nossas diferenças, nós, num século de tamanha perspectiva, nós temos que descobrir aonde é que nós nos aproximamos, porque a gente precisa ter algum vetor para caminhar. A educação é baseada nesses vetores. E, Max, é necessária mudança? Quero refletir com vocês. Levanta a mão de novo quem tem educação infantil na sua escola. Levanta aí, levanta aí. Ótimo. Quem não tem, convive com criança, conhece criança. Vocês já viram que a gente entra numa escola hoje de pequeninhos, ou na nossa casa com os pequeninhos, e que todo dia uma criança de 3, 4 ou 5 anos diz coisas que a gente não sabe. Já viram isso, sim ou não? Acontece na escola de vocês? Acontece, claro que acontece, todo dia, às vezes é toda hora. Professor, quem é que trabalha aqui, quem é que tem na sua escola o primeiro nível do ensino fundamental? Primeiro ou quarto ano? Levanta a mão para mim, primeiro ou quarto ano. Ótimo, diminui, a gente vai morrendo, é triste. Ensino médio deve sobrar quase nenhum, vão matando a gente. Primeiro ao quarto ano, vocês já viram que crianças de 6 e 7 anos sabem mais de dinossauros do que todos nós aqui dentro? Já viram isso? Ai, mas na minha época sabia. Sim, na minha época sabia. Era assim, ó, esse é verde, esse é marrom. Era o máximo da classificação que eu ia com a cidade. Hoje eles dizem o nome científico, diz aonde mora, o pai, a mãe, conhece tudo. Professor, o que eles comem, tudo, eles sabem tudo da vida do cara. Max, como é que era o nome disso? Até pouco tempo atrás o nome era paleontólogo. Hoje qualquer criança de 7 anos já é quase um paleontólogo. Professor, o que isso tem a ver com um novo mundo, com um novo tempo, com um novo vento? Tem muito a ver, sabe por quê? Há 30 anos atrás, nenhuma criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos dizia algo que os adultos não soubessem. A escola era estruturada como saberes do mundo. O mais velho ensinava o mais jovem. O maior ensinava o menor e o professor ensinava o aluno. E nós mudamos para uma realidade onde todos ensinam e todos aprendem. Mudamos para uma escola onde o conhecimento é circulante, ele não é um conhecimento mais unidirecional. E isso muda a nossa postura enquanto educadores, sim ou não? Claro que tem que mudar, vocês compreendem? Porque muda o eixo da nossa função. Antes, o professor era a única referência na sala de aula. O professor era a enciclopédia. Hoje, o professor é o organizador das referências. Vocês compreendem isso? Eu não sou a única enciclopédia. Tem o Google que sabe mais do que eu. Então, ser professor nesse século, ter uma escola nesse século, significa trabalhar com o conhecimento circulante. Isso requer de cada um de nós uma postura diferente. De uma postura de alguém que era o provedor do saber, para uma postura de alguém que é o mediador do saber. Vocês compreendem? Tem professores, Max, daí isso me tira o poder? Não, muito pelo contrário. Ser mediador é muito mais difícil que ser provedor. Porque ser mediador é ouvir o conhecimento circulante e relacionar ele com o conteúdo do livro. Isso não é fácil. Às vezes a curiosidade do aluno tem sentido no mundo dele, mas no sentido do currículo ela não serve para nada. E o professor vive entre esses mundos, do currículo, da aprendizagem
e dos comportamentos. Se eu pudesse definir a estrutura de uma escola em qualquer época, ela tem que ter essas três coisas. Conteúdo, tem que ter conteúdo? Tem que ter conhecimento, conteúdo. Por quê? Porque escola é lugar de conhecimento. Nesse século, a era do conhecimento tem que ter muito mais do que tinha no passado. Segundo, aprendizagem. Não adianta só ter conteúdo. O Google tem conteúdo, mas ele não age com esse conteúdo. O que é a ação do conteúdo? A aprendizagem. O homem precisa agir com o conteúdo, não basta só ter. Então, nesse século, eu preciso aprender. E qual é a terceira coisa? Comportamentos e competências. Nesse século, sem isso, eu não consigo ir a lugar nenhum. Como assim, professor Max? Vamos pensar juntos. Imagina que eu tivesse junto com vocês que elegeu uma crise da escola. Calma, eu sei, são milhares, são centenas, em tempos de panelaço isso aumenta sensivelmente. Mas esqueça essas coisas políticas, que eu não sei nada disso aí. E vamos falar da relação aluno-professor-conhecimento. É isso que eu... instituição, porque aqui nós representamos a instituição. Então vamos falar disso. O resto eu sou como vocês. Sou atuante, mas não sou especialista. O que falta mais nas realidades educativas que vocês conhecem? Não é na escola só que você gerencia, ou trabalha, ou dirige, ou é professor. Nas escolas que você circula também. Se você tivesse que escolher entre duas coisas, porque eu vim hoje para falar de solução, eu não gosto de falar de problema. O que falta mais na realidade que vocês circulam? Faltam mais livros, conhecimento e tecnologia, ou falta mais limites, valores e ética? E a gente não combinou. E temos aqui 200 realidades diferentes. Da cidade maior do Espírito Santo, a cidade menor provavelmente tem aqui representada. E todos me disseram a mesma, parecia até um coral, parecia até que a gente tinha ensaiado, né? Limites, valores e ética. E se eu sair daqui, gente, e for à Europa, onde eu trabalho, há 5 anos estou lá, 4 anos vivendo, há 5 anos trabalho como pesquisador, em qualquer cidade do continente europeu, ocidental, eles vão me dizer limites, valores e ética. Se eu for aos Estados Unidos, onde me relacionei durante muito tempo com a Universidade do Texas, eles vão me dizer limites, valores e ética. Se eu for à Argentina, ao Uruguai, ao Chile, ao Rio Grande do Sul, eles vão me dizer limites, valores e ética. Se eu for à Índia, trabalhei lá 6 meses num projeto da Microsoft de inclusão digital, no início dos anos 2000, e perguntava para aqueles professores, o que falta? Sabe o que eles te dizem? Limites, valores e ética. E olha que a Índia é o povo mais pobre que eu já tive a oportunidade de conviver. É algo incrível. Nós brasileiros temos pobreza? Muita, mas perto da Índia, somos quase classe média. Porque a Índia, as crianças comem folha de árvore, comem grama. Eu nunca vi isso aqui. E olha que eu convivo com pobreza também no Brasil. E mesmo nesse lugar, quando eu pergunto ao professor, ele deveria me dizer fome, comida. Mas por que ele não diz isso, Max? Porque a fome, a falta de comida é secular da Índia. Já são 4, 5 gerações que não comem lá, eles estão acostumados com isso na sala de aula. Essa fronteira eles não têm como mudar rapidamente. Mas a falta de limites, valores e ética... Há pouco tempo atrás, muita gente que viu aquelas Caminho das Índias, lembra aquela novela, Índia ali? O pessoal não tocava nem na vaca, lembra? O pobre morria pobre, lembra dessa história? Era verdade, era verdade. Nos últimos anos, gente, são violentadas mulheres dentro de ônibus na Índia. Algo impensável para a cultura deles, vocês compreendem isso? Por causa da religião, da estrutura social. É só assistir a novela, está dando Vale a Pena Ver de Novo, você aprende lá também. A novela é bem fiel a essas coisas dos costumes indianos. Em menos de 10 anos, o mundo deles faz assim, ó. O Egito faz assim, ou seja, mundos que eram tremendamente seculares, religiosos, se transformam em mundo em evolução. Por quê? Porque a gente começa a perder a referência dos limites, dos valores e da ética. Então, a crise desse século, nas escolas do planeta todo, não é de conhecimento. Nunca tivemos tanto conhecimento ao acesso de um dedo de uma criança. O grande desafio desse século é o comportamento, são as competências. E como nós construímos uma escola que possa ter conhecimento, aprendizagem e competência. Esse é o grande desafio nosso enquanto educadores. Compreender uma escola que faça a junção disso. E essa escola se constrói quando eu começo a entender que em cada momento social existe um comportamento predominante. E é ele que constrói esses tais novos tempos. Professor Max, que comportamento é esse? E qual é a importância disso? Eu tinha um amigo, eu falei a outra vez que eu estive aqui, até deixar algumas cadeiras vazias, já, porque isso é muito importante. Eu tenho que avisar vocês, eu vejo muitos rostos jovens que estão me vendo pela primeira vez. Ser meu amigo, gente, dá um azar tremendo.
Todo mundo que me conhece morre, é uma coisa incrível. Eu espero que você sobreviva a uma palestra de hoje. Amanhã tem mais palestra, né? Não quero que ninguém morra. Se você tirou foto, deleta, porque